Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e, como eu sempre costumo fazer, eu sempre me apresento aqui no início, nos inícios de todos os meus vídeos aqui desse curso completo de língua portuguesa. Eu sou professor há mais de 25 anos no mercado, trabalho com as disciplinas de língua portuguesa, de redação, leciono interpretação de textos e, como eu sempre costumo dizer, eu não danço, eu não pinto, eu não canto musiquinha, eu não sei fazer peripécias, eu só sei dar aula. E aí eu estou contribuindo com você que está assistindo aos nossos vídeos, o nosso curso, né? É baseado no meu livro. Eu também sou autor da Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, uma gramática que se encontra no momento desta gravação na 8ª edição. Nós estamos num curso completo de língua portuguesa. Se você quiser ver os nossos cursos, acesse o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra, e peço a você que curta aqui nossas redes sociais. Se você quiser receber dicas diárias de língua portuguesa, também você pode acessar e curtir nossa página do Instagram, Facebook, enfim, você tem um contato direto comigo, né? Eu espero que eu esteja contribuindo, né, com você, com o seu crescimento, com o seu conhecimento em língua portuguesa. Como eu sempre digo, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei, né, rodar a baiana, mas eu sei dar aula, né, e eu quero que você aprenda, que você pode sim aprender, melhorar em gramática normativa, tá bom? Se você não viu, assista aos demais vídeos. Nós estamos conversando sobre concordância, tá? E eu trago neste vídeo mais algumas regras interessantes. Eu quero conversar com você hoje, observe aqui, ó, sobre, nós estamos estudando o sujeito composto e eu vou falar agora neste vídeo sobre algumas regras que são especiais dentro do sujeito composto. Não se esqueça de que eu já falei, escrevi isso no meu livro, o sujeito composto ele tem uma regra básica que é: sujeito composto leva o verbo ao plural, né? Tanto posposto quanto anteposto. A base é esta, né? Agora, quando eu passo a estudar casos específicos e especiais de sujeito composto, como por exemplo, quando o sujeito composto ele está à frente, posposto, né, ao verbo, né, é possível que eu siga a regra geral, mantendo o verbo no plural, ou, a gente viu isso no vídeo, que a gente concorde com o núcleo mais próximo. Então, o que nós fazemos quando nós estudamos, o que a gramática propõe para você, quando nós estudamos casos especiais de sujeito composto, são justamente situações que fogem, né, à regra geral, que é o verbo ir ao plural. Então, eu trago mais alguns casos especiais em que você vai poder trabalhar com o sujeito em tese ali composto, mas com o verbo no singular. Parece um contrassenso, mas a gramática tem uma lógica, eu quero mostrar isso para você. Observe, por exemplo, este caso aqui de sujeito composto, observe, em que os núcleos do sujeito composto, esses núcleos são formados, observem, por sinônimos, vocábulos sinônimos ou quase sinônimos. Então, vocês percebam que aqui existe uma preocupação com a semântica, ok? Então, aqui a gramática está preocupada. Opa! Eu escrevi com a semântica, mas não precisa. Eu escrevi, ó, aqui uma questão de semântica, de sentido, tá? Ou ainda se tais núcleos constituem uma gradação. Gradação que é uma figura de linguagem, uma figura de construção, em que você apresenta uma sequência de uma ideia, né, com termos que ou eles aumentam de proporção, é o que a gente chama de gradação ascendente, ou os termos diminuem de valor ou de proporção, é o que nós chamamos de gradação descendente. Então, a gradação ela tem uma lógica de sentido. E aí, quando eu estou diante de sujeitos, né, formados, né, ou por um sujeito que é formado por mais de um núcleo, ou seja, um sujeito composto, mas que estes núcleos eles são sinônimos ou quase sinônimos, ou estão num processo de gradação, o que é que a regra nos diz? Ela vai dizer o seguinte, ó, você pode concordar no plural. Então tá aqui, ó, concordância no plural, você pode concordar no plural, mas também você pode concordar no singular. Eu quero ver um exemplo e quero falar uma coisa para você. Veja, a fama, a glória, o reconhecimento do público. Observe que eu tenho núcleos aqui que são quase sinônimos. Aí vejam, observem, eu posso fazer fez
ou fizeram de Paulo. Fizeram, eu não tenho que me preocupar. Aqui é a regra geral, certo? Sujeito composto leva o verbo para o plural. Sobre este verbo aqui, sobre este verbo no singular, existem duas teorias que sustentam o singular. Alguns gramáticos dizem que diante desse tipo de sujeito, a concordância se faz com a ideia geral do sujeito, né? É uma espécie de concordância semiótica. O professor Carlos Góes fala isso. O professor Napoleão Mendes de Almeida fala isso. Já o professor Ernesto Carneiro Ribeiro, em seus serões gramaticais, ele diz não é bem assim não. A gente concorda, na verdade, essa é a segunda teoria, com o último elemento do sujeito. No caso, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Neste caso aqui, né, segundo o professor Ernesto, a concordância seria feita somente com este elemento aqui, ó. Só seria feita com este elemento aqui. Já para outros autores, eles vão dizer, na verdade, a gente põe todos esses caras aqui, tá? Num cesto só, e é como se eu considerasse tudo isso como se fosse um isso. Então, isso fez de Paulo um homem arrogante, ok? Então existem essas duas teorias. Morro se a misericórdia, veja, o perdão, a graça de Deus, observe que eu estou falando praticamente a mesma coisa. Núcleos constituem aqui, são formados por quase sinônimos. Não me acode, portanto eu posso, né, concordar, aí você escolhe, né, com a ideia ou com o elemento mais próximo, ou acodem obedecendo a regra geral. Se você me perguntar, se vocês me perguntam, professor, dessas duas teorias, a que concorda com o termo mais próximo, a que concorda com o todo, a qual o senhor se filia? Eu gosto muito da teoria que diz concordar com o todo, com todos os elementos, né? Com a ideia de um isso, de um sujeito compactado, de uma coisa que fosse um bloco, uma ideia geral. Ok? Eu gosto, prefiro esta teoria à teoria que diz que é com o elemento mais próximo, tá bom? Vamos lá, continuando aqui comigo. Então, mais alguns exemplos. O desafeiçoado, veja, o insensível, o empedernido, né? Núcleos quase sinônimos. Nunca se preocupa, concordância com a ideia ou com o mais próximo, nunca se preocupam, regra geral. A sede e o desejo do dinheiro nunca se fartam, nunca se fartam. Tanto faz. A luz, observe, e a ciência só veio ou vieram ao mundo em nossos dias. Veja que a ideia de dizer que a ciência é a própria luz, né? Observe aqui. Então, eu tenho aqui como se fossem núcleos quase sinônimos. Vejam agora uma gradação, um grito. Observe, eu vou diminuindo, tá? Observem. Uma palavra, observe que eu diminuí. Um movimento, né? Um simples olhar. Veja que eu tenho uma ideia nítida aqui de descendência. Portanto, eu estou num tipo de sujeito ou com um tipo de sujeito que apresentou os seus núcleos numa lógica descendente. Poderia ser ascendente. Portanto, a esta lógica nós vamos dar o nome de gradação. Logo, diante de um processo gradativo, ou eu concordo com o todo, vai no singular, ou com todos os núcleos, vai ao plural, ok? Observe uma frase do padre Antônio Vieira. Eu não mexi na frase, tá? Vejam, a necessidade, observem, a pobreza, observem, tá? A fome, a falta do necessário para o sustento da vida, observe o verbo é. Percebeu? O padre Antônio Vieira optou pelo singular, né? Diante de uma concordância em que os núcleos praticamente falam a mesma coisa. E ele optou o singular. Professor, poderia ali, nesse exemplo aí, ele colocar aqui são o mais forte, mas poderia, não tem problema algum. Mas ele quis fazer o singular, né? Dando relevo a essa unidade semântica do sujeito. Tudo bem? Beleza? Vamos embora continuando aqui. Cuidado, veja, isso é apenas um alerta, tá? É apenas um alerta para vocês, tá? Veja, se por um lado, se os núcleos ou quando os núcleos eles são sinônimos, tá? Eles são sinônimos ou eles são quase sinônimos, né? Eu tenho essa facultatividade do singular e do plural, não se iludam, né? Isso é um detalhe que eu sempre costumo dizer, diante desse tipo de sujeito, use o plural, você nunca vai errar. Você nunca vai errar diante desse tipo de sujeito. E a gramática faz um alerta para você. Olha, não se esqueça. Não se esqueça.
Se você estiver trabalhando com núcleos que são antônimos, tá? Não se esqueça, é plural para o verbo e acabou. É plural para o verbo e acabou. Portanto, ó, o vício e a virtude dificilmente andam. Observem a concordância no plural com os dois núcleos. A vida e a morte nele existiam. Observem a concordância no plural, né? Regra geral, concordância regular. O céu e o inferno debatiam. Observe aqui a concordância com os dois núcleos, né? Deixando o verbo sempre no plural. Ok? Show de bola? Simbora! Núcleo do sujeito agora, composto, ele é resumido agora por pronome indefinido. Isso aqui é um caso, nós vimos na parte de sintaxe de aposto resumitivo. Então, detalhe, esse aposto resumitivo, ele tem uma força semântica tão grande que ele atrai exclusivamente para si a concordância. Vejam que interessante. Observem lá no exemplo. O mar, vejam, os céus, a terra. De repente eu digo tudo. Observe, tudo. E agora esse tudo, ele sintetiza todos os núcleos do sujeito e atrai para si a concordância. Portanto, tudo apregou a glória de Deus. Doenças, desemprego, morte na família, nada o fazia. Observe o verbo no singular, concordando com o aposto, com o resumitivo aqui. Ok? Uma curiosidade, só a título de curiosidade. Professor, quando o senhor está dizendo aqui que ele concorda com o aposto, isso não seria uma incoerência da gramática, uma vez que a concordância ela é efetuada com o sujeito, né? Veja, primeiramente, existem situações na língua portuguesa, como concordância do verbo ser, em que o verbo ser deixa de concordar com o sujeito para concordar com o seu predicativo. Então, não é em si uma anormalidade. Segundo, não se esqueça de que o aposto, ele mantém, ele possui o mesmo caráter do sujeito. Alguns autores chegam a dizer que o aposto ele é uma extensão do próprio termo a quem ele está ligado. Portanto, não seria desarrazoado eu dizer, isso eu não estou falando, não é o professor Rodrigo, esteado nos gramáticos, nos estudiosos, eu me considero um estudioso da língua portuguesa, dizer que aqui, ó, nessa parte aqui que eu pintei de amarelo para você, que aqui nessa parte, isso também é sujeito. Agora recebe um nome especial do aposto de resumitivo. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu para entender? Então, para você não achar que essa concordância aqui ela é uma coisa louca, porque a língua portuguesa é maluca. Não. O aposto ele mantém o mesmo caráter do termo, né? É como se fosse a mesma identidade, é como se fosse o espelho do termo. Ok? Uma boa? Então volta lá comigo. Continuando, os berros, os argumentos, as risadas, venho para cá, resumo tudo, né? E eu digo tudo parou, né? Esse elemento aqui atrai toda a concordância, tudo bem? A concordância é tranquila, não tem com que você se preocupar com isso aqui. Agora vejam, preste atenção, porque isso aqui, ó, preste atenção, aqui é muito importante. Preste atenção. Agora aqui é uma regra muito importante, tá bom? Até porque esta regra é o prenúncio, né, do vídeo que eu gravei a respeito de sujeito oracional. Se você não assistiu, assista, porque é um vídeo longo em que eu aprofundo a percepção do sujeito oracional, uma vez que o sujeito oracional só possui uma regra de concordância com ele, né? A gramática diz que o verbo da concordância fica na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito oracional. Tudo bem? Então isso aqui é um prenúncio. Então vamos dar uma olhadinha para cá comigo, olha só. O que tem aqui? Quando os núcleos do sujeito forem infinitivos, tá? Então, ó, sujeito, núcleo, dá para marcar daqui para cá, né? Forem infinitivos. Então, isso aqui é um sujeito, então, o que, professor? Oracional, tá? Não precedidos de determinante, o verbo concordará na terceira pessoa do singular. Prof, por quê?
por que que o verbo concordará na terceira pessoa do singular? Se você quiser anotar para você, tivesse nessa aula aqui e está anotando, ou grave isso. Porque existe uma regra na língua portuguesa, na gramática, que diz que os infinitivos, grave isso, ó, os infinitivos e as orações representam o número singular e o gênero masculino. Grave isso. Na nossa língua, gravou os infinitivos e as orações, eles representam o que, professor? O número singular, portanto, terceira pessoa do singular. E o gênero o quê? Masculino. Portanto, observe, percebam aqui, ó. Fazer exercícios regulares e dormir 8 horas diárias, veja que eu tenho dois núcleos aqui que são o quê? Infinitivos. Então, ó, olha que bacana. É como se eu dissesse aqui o quê? Ó, isso. Isso, observe o verbo da concordância, ó, olha ele aqui, ó. Isso faz bem à saúde, percebeu? Terceira pessoa do singular. Fumar e beber, observem, não é? Fumar e beber em ambiente de trabalho, portanto, ó, que bonito, não é? Sujeito o que, professor? Oracional, né? Oracional, dois infinitivos aqui, em ambiente de trabalho, observe o verbo da concordância, ó, é terminantemente proibido, né? Importante perceber como esse menino aqui ficou na terceira pessoa do singular, né? Observem agora, ó, ganhar tempo, demorar, esperar, olha que coisa interessante, ganhar, demorar, esperar. Então, isso cumpria a ele. Isso tudo aqui, ó. Ó, esses três carinhas aqui, ó. Né? Esses três carinhas aqui. Sujeito que? Oracional. Como é que eu considero isso, professor? Considere como se fosse um isso. Acabou. Então, isso, olha o verbo da concordância aqui. Isso cumpria. Isso competia, né, a ele. Por isso que esse carinha aqui está na terceira pessoa do singular. Gravou? Beleza? Agora vejam só, preste atenção. Se os infinitivos vierem precedidos de determinantes ou se indicarem ideias contrárias, o verbo irá para o plural, porque aqui eu substantivei o substantivo. Olha que coisa bacana, né? Então é como se dois substantivos fossem. Então o comer é como se dissesse isso e aquilo. Portanto, ó, na hora em que eu percebo o processo de determinação aqui desses dois caras, substantivei os dois infinitivos, eles passam a funcionar como se substantivos normais fossem. Logo, verbo no plural, ok? Verbo no plural, beleza? Vejam agora, nascer e morrer. É uma coisa curiosa, que os antônimos na língua portuguesa, eles são considerados como se fossem núcleos autônomos, divergentes. É o isso e o aquilo. Então, diante de antônimos, recomendo ao professor Carlos Góes, leve o verbo para o plural. Portanto, ó, nascer e morrer constituem. Rir e chorar não se coadunam, percebeu? Montar brinquedos e desmontá-los, veja, montar é uma ação, desmontar é o oposto. Ou seja, são ideias contrárias, portanto, divertiam muito o menino. Gravou isso? Numa boa? Gravou bem? Então veja, eu queria, neste vídeo rápido aqui de menos de 20 minutos, né, contribuir com o seu conhecimento a respeito de concordância. Professor, eu posso assistir aos outros vídeos? Pode não, deve. Assista, vá devagar, né? Aos pouquinhos. Se você todos os dias procurar assistir a um vídeo aqui do nosso canal, você aprende bastantes informações a respeito de concordância e de outros conteúdos da nossa gramática normativa, sem precisar estar com aquela noia, aquele desespero, achando que gramática é uma coisa que ninguém entende. Entende? Basta você estudar, basta você desejar, querer, buscar e se esforçar. Nada vem por acaso. Tá bom assim? Então, um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.